Sabe aquela sensação quando você percebe que foi apenas um banco para os próprios filhos pisarem? Meu nome é Miriam Santos, tenho 62 anos e nunca imaginei que aos meus anos eu teria que reaprender o que significa ser valorizada. Hoje vou contar para vocês como descobri que estava sendo usada pela minha própria filha e como usei meus 35 anos de experiência como contadora para dar uma lição que ela jamais vai esquecer. Durante décadas, trabalhei duro, acordando às 5 da manhã para chegar cedo no escritório de contabilidade aqui em Belo Horizonte. Economizei cada centavo pensando no futuro da minha família. Mas o que eu não sabia é que estava criando monstros que só me viam como um caixa eletrônico ambulante. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, essa história é para você. E se você está assistindo de Belo Horizonte, tenho certeza que conhece histórias parecidas no seu bairro. O dia que mudou minha vida foi 15 de março de 2024. Era um sábado lindo, ensolarado, desses que a gente acorda feliz sem saber por quê. Eu estava arrumando os últimos detalhes para o casamento da minha filha Patrícia, previsto para acontecer em 2 semanas. R$ 80 mil das minhas economias já tinham sido investidos naquela festa. R$ 80 mil, gente. Dinheiro que juntei ao longo de anos trabalhando como contadora, fazendo hora extra, economizando no almoço. Mas naquele momento eu ainda acreditava que estava investindo no futuro da minha filha. Como eu estava enganada. Deixa eu contextualizar minha história para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu comigo. Formei em Ciências Contábeis em 1985, numa época em que mulher na contabilidade ainda enfrentava muito preconceito. Trabalhei por 35 anos no mesmo escritório aqui em Belo Horizonte, na região da Savassi. Comecei como assistente e me aposentei como sócia minoritária. Durante todos esses anos, criei minha filha Patrícia praticamente sozinha. O pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos, e desde então foi eu e ela contra o mundo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Patrícia sempre foi o centro da minha vida. Paguei escola particular, curso de inglês, intercâmbio no Canadá quando ela fez 18 anos. Quando ela decidiu fazer faculdade de administração na PUC, nem pisei antes de dizer que pagaria tudo. Eram R$ 1.800 por mês, mas eu via como investimento no futuro dela. Foi na faculdade que ela conheceu o Rafael, um rapaz aparentemente educado, de família de classe média alta. A mãe dele, Célia, sempre foi muito presente, mas desde o início eu percebi uma certa frieza dela comigo. Nas reuniões familiares, ela fazia questão de mostrar o apartamento no Belvedere, o carro importado, as viagens internacionais. Eu, com meu apartamento de 2 quartos no Buritis e meu Uno 2010, sempre me senti diminuída. Quando Patrícia e Rafael decidiram morar juntos em 2022, adivinha quem bancou a mudança? Dei 35 mil de entrada para o apartamento deles, no bairro Funcionários. É só um empréstimo, mãe, a gente paga depois, ela disse. Depois nunca chegou. 6 meses depois, eles queriam móveis novos, mais 25 mil da minha conta poupança. Mãe, você sabe que quando eu me formar e conseguir um emprego bom, vou te devolver tudo com juros. Era sempre a mesma conversa. Rafael tinha dificuldades financeiras constantes. A empresa dele não ia bem, sempre tinha algum problema. E adivinha quem sempre resolvia? Isso mesmo, a sogra coruja aqui. Já era mais 20 mil para ajudar com as mensalidades da pós-graduação dele. O tempo foi passando e eu fui percebendo que nas conversas familiares, minha opinião valia cada vez menos. Quando eles falavam sobre planos futuros, sobre projetos, eu era sempre a última a saber. Nas fotos das redes sociais, eu raramente aparecia. Era sempre Rafael com a sogra Célia, Patrícia com a segunda família. Mas o que mais me machucava era perceber que eu só recebia ligação quando precisavam de dinheiro. Oi, mãe, tudo bem? Olha, surgiu uma oportunidade. Era sempre assim. E eu, como uma boba, sempre ajudava. Vocês que estão assistindo, já passaram por isso? Já se sentiram usados pelos próprios filhos? Em 2023, quando Rafael pediu minha filha em casamento, eu fiquei emocionada.
Pensei, finalmente, eles vão estabilizar a vida, constituir família. A festa de noivado foi pequena, mas mesmo assim, acabei pagando R$ 8.000. É tradição da família da noiva pagar, Rafael havia comentado, muito naturalmente. Quando começamos a planejar o casamento, eu já sabia que seria eu quem bancaria tudo. Patrícia nem tentou disfarçar. Mãe, você sabe que a Célia não tem condições de ajudar agora, né? O investimento dele está todo comprometido. Mentira número 1. Descobri depois que Célia tinha acabado de voltar de uma viagem de 1 mês pela Europa. O orçamento inicial era de R$ 60.000. Igreja, salão, decoração, buffet, música, fotografia. Vai ser o dia mais importante da minha vida, mãe, e você é a única pessoa que pode tornar isso possível. Como resistir a um apelo desses? Mas é claro que o orçamento foi aumentando. Mais R$ 10.000 para o vestido. Tem que ser da estilista que a Célia indicou. Mais R$ 5.000 para a lua de mel. É presente de casamento, mãe. Mais R$ 5.000 para os comes e bebes do chá de panela. Total, R$ 80.000. R$ 80.000 que representavam praticamente todas as minhas economias de uma vida de trabalho. E sabe qual era a minha recompensa por todo esse sacrifício? Ser tratada como funcionária na organização do próprio casamento da minha filha. O casamento foi no dia 30 de março de 2024, numa igreja linda aqui no Mangabeiras, seguido de festa no Otom Palace. 200 convidados, decoração impecável, tudo do jeitinho que Patrícia sonhava. Eu estava radiante, com meu vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. Durante toda a preparação, percebi que era sempre deixada de lado nas decisões importantes. As reuniões com fornecedores aconteciam sempre entre Patrícia, Rafael e Célia. Eu era chamada apenas para assinar os cheques. Mãe, você não entende dessas coisas modernas, Patrícia dizia quando eu sugeria alguma coisa. A Célia tem mais experiência com eventos sofisticados. Mas o momento que mudou tudo foi durante o discurso da festa. Eu estava sentada na mesa principal, ao lado do meu irmão João e sua esposa, ansiosa para ouvir as palavras carinhosas da minha filha. Patrícia pegou o microfone, linda no seu vestido de R$ 10.000 que eu paguei, e começou. Quero agradecer a todas as pessoas especiais que tornaram este dia possível. Em primeiro lugar, a minha querida sogra Célia, que desde o primeiro dia me acolheu como filha e que com sua generosidade e sabedoria tornou tudo isso uma realidade. Célia, obrigada por acreditar no nosso amor e investir no nosso futuro. Eu senti o sangue gelar nas veias. Olhei em volta e vi algumas pessoas me olhando com cara de constrangimento. Meu irmão João apertou minha mão por baixo da mesa. Patrícia continuou. Quero agradecer também ao meu marido Rafael, que me ensinou o que é amor de verdade, e à família dele, que me recebeu de braços abertos. Vocês são minha segunda família, e sem vocês, nada disso seria possível. 200 pessoas ouvindo aquele discurso, 200 pessoas que sabiam que eu havia bancado tudo sozinha, e minha filha agradecendo à sogra por tornar tudo possível. Ela falou por mais 5 minutos, agradeceu aos amigos, aos padrinhos, até ao fotógrafo. De mim, nenhuma palavra, nem mesmo obrigada minha mãe que sempre me apoiou, nada. Quando ela terminou o discurso e voltou para a mesa, eu perguntei baixinho, Patrícia, você não vai me agradecer? Ela me olhou como se eu fosse uma louca e respondeu, mãe, óbvio que sou grata a você, mas você é minha mãe, é sua obrigação me ajudar. A Célia não precisava fazer nada por mim, mas escolheu me tratar como filha. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Obrigação? R$ 80.000 de obrigação! O resto da festa foi um borrão. Eu sorri, dancei quando me pediram, fiz o papel de mãe da noiva feliz, mas por dentro, alguma coisa havia se quebrado para sempre. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na minha poltrona da sala e chorei como não chorava há anos. Chorei pelos R$ 80.000, chorei pela humilhação pública, mas principalmente chorei pela filha que pensei ter criado e que aparentemente nunca existiu. O que vocês fariam no meu lugar? Se sentiriam traídos também? 2 semanas depois do casamento, eu ainda estava processando a humilhação quando recebi uma mensagem no grupo da família, no WhatsApp. Era uma foto de Rafael, Patrícia e Célia no aeroporto, embarcando para Cancún.
A legenda dizia: Lua de mel dos sonhos. Obrigado, família, por tornarem isso possível. Eu fiquei confusa. Lua de mel? Mas eu havia dado R$ 5.000 de presente especificamente para a viagem de lua de mel. E por que a Célia estava indo junto? Mandei mensagem para Patrícia. Filha, não entendi. A Célia vai viajar com vocês? A resposta veio 3 horas depois. Oi, mãe. É que a Célia nunca foi para Cancún e ela meio que patrocinou a viagem, então decidimos convidá-la. É uma suíte família, tem espaço. Você entende, né? Patrocinou? Mas quem deu o dinheiro da lua de mel fui eu. Liguei imediatamente. Patrícia, eu que dei o dinheiro para essa viagem. Ai, mãe, claro que seu presente ajudou, mas a Célia complementou o valor, escolheu o hotel, organizou tudo. E convenhamos, você não ia querer viajar com a gente mesmo, né? Desliguei o telefone tremendo de raiva. Não ia querer? Quem disse que eu não queria? Ninguém nem me perguntou. Durante os 7 dias que eles ficaram em Cancún, eu vi pelo Instagram dezenas de fotos de Rafael com Célia. Com minha segunda mãe, que sempre acreditou em nós, dizia uma das legendas. Outra foto dos 3 em um restaurante chique. Família escolhida é que importa. Cada postagem era uma punhalada no meu peito. Quando eles voltaram, não recebi nenhuma ligação contando sobre a viagem. Soube que tinham chegado porque vi as postagens no Instagram. 3 dias depois, Patrícia me liga. Oi, mãe, tudo bem? Olha, surgiu uma oportunidade incrível. O Rafael e a Célia vão abrir uma empresa de consultoria empresarial. É uma área que está bombando. Eles só precisam de uns R$ 50.000 para começar. Você pode ajudar? É um empréstimo, claro. R$ 50.000? Depois de tudo que eu já havia gastado? Patrícia, filha, eu preciso pensar. É muito dinheiro. Mãe, você não acredita no potencial do Rafael? A Célia já garantiu a parte dela. Você não vai querer ficar de fora de uma oportunidade dessas, né? Quando a empresa decolar, você vai receber tudo de volta, multiplicado. Alguma coisa não cheirava bem. Em 35 anos como contadora, eu desenvolvi um sexto sentido para negócios suspeitos. E aquela conversa tinha todos os sinais de alarme que eu conhecia. Deixa eu ver os documentos da empresa, pedi. Que documentos, mãe? Ainda não tem nada formalizado. Por isso precisamos do dinheiro urgente para não perder a oportunidade. Primeira regra dos negócios. Nunca invista em algo que não existe no papel. Patrícia, eu vou pensar com carinho, mas preciso de mais informações. Ela ficou irritada. Mãe, você está sendo muito desconfiada. O Rafael ficou até ofendido com sua atitude. Desliguei o telefone com uma certeza. Estava na hora de investigar o que realmente estava acontecendo. Nos meus anos como contadora, eu aprendi que toda história tem 2 lados. E a verdade geralmente está nos documentos. Então resolvi usar meus contatos profissionais para descobrir a real situação financeira do Rafael. Primeiro, liguei para minha ex-colega Sandra, que trabalha no Serasa. Sandra, preciso de um favor. Você pode verificar o CPF de uma pessoa para mim? Em 2 horas ela me ligou de volta. Miriam, esse rapaz está com o nome sujo há mais de 2 anos. Dívidas em 3 bancos, cartão de crédito estourado, 2 processos de cobrança em andamento. Rafael estava falido e eu não sabia. Mas a investigação estava só começando. Liguei para o meu amigo Carlos, que trabalha na Receita Federal. Carlos, você pode verificar se existe alguma empresa no nome de Rafael Santos Lima? A resposta foi ainda pior. Miriam, esse CPF tem histórico de abertura e fechamento de empresas suspeitas.
Nos últimos 3 anos, foram 4 empresas diferentes, todas fechadas por problemas tributários. Meu sangue ferveu. Rafael era um sonegador profissional. Mas o pior ainda estava por vir. Pedi para Sandra verificar também o CPF da Patrícia. Miriam, sua filha aparece como sócia em 2 dessas empresas do Rafael e tem movimento financeiro irregular nos últimos meses. Minha própria filha estava envolvida em sonegação fiscal. Agora eu entendia tudo. Os 50 mil reais que eles queriam não era para abrir empresa nenhuma. Era para fugir das dívidas ou para montar mais uma empresa fantasma. Naquela noite, sentada na minha mesa de jantar com todos os documentos que consegui reunir, tive uma revelação. Eu havia criado uma filha que não apenas me usava financeiramente, mas que também era uma criminosa. E o que vocês fariam com uma descoberta dessas? Denunciariam os próprios filhos? O que Patrícia e Rafael não sabiam é que durante meus 35 anos como contadora, eu não apenas fiz a contabilidade de empresas honestas, também ajudei a Receita Federal a desmascarar diversos esquemas de sonegação. Conhecia os procedimentos, sabia exatamente que tipo de evidência era necessária e, principalmente, tinha os contatos certos. Durante minha carreira como contadora, participei de pelo menos 15 investigações fiscais como testemunha especializada. Sabia identificar empresas fantasmas, movimentações suspeitas, documentos falsificados. Era como se minha filha tivesse escolhido roubar justamente a pessoa mais qualificada para descobrir e provar seus crimes. O plano era simples, mas eficaz. Usar todas as minhas habilidades profissionais e minha rede de contatos para expor a verdade, mas de uma forma que também me permitisse criar algo positivo da situação. Primeiro, precisava de mais evidências. Liguei para minha amiga Aparecida, que era inspetora fiscal aposentada. Cida, preciso de sua ajuda para uma investigação pessoal muito delicada. Expliquei a situação e ela imediatamente se interessou. Miriam, se é o que estou pensando, esse caso pode ser maior do que imagina. Vou pedir para alguns colegas que ainda estão na ativa darem uma olhada discreta. Enquanto isso, procurei o advogado tributarista Dr. Henrique Moura, que eu conhecia dos tempos de perícia contábil. Dr. Henrique, preciso saber como fazer uma denúncia anônima à Receita Federal, mas que seja levada a sério. Ele me explicou todo o procedimento. Miriam, denúncia anônima só funciona se vier acompanhada de evidências sólidas, documentos, comprovantes, cronologia detalhada e tem que mostrar prejuízo real aos cofres públicos. Perfeito! Eu sabia exatamente onde encontrar tudo isso. Mas o que mais me motivava não era apenas a vingança. Era a certeza de que precisava me reconstruir como pessoa. Aos 62 anos, eu havia descoberto que não conhecia minha própria filha, que tinha sido usada e humilhada publicamente. Era hora de mostrar meu valor de uma forma diferente. Foi então que tive a ideia do Instituto. Se eu ia perder minha filha mesmo, pelo menos poderia usar minha experiência para ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que eu. Idosos que eram explorados financeiramente pelos próprios familiares. O plano tinha 3 fases. Fase 1, coleta completa de evidências contra Rafael e Patrícia. Fase 2, criação do Instituto Miriam Fantos de apoio a idosos vulneráveis. Fase 3, denúncia simultânea à Receita Federal e lançamento público do Instituto. A ideia era que quando a Receita Federal batesse na porta deles, eu já estivesse estabelecida como uma referência em proteção aos direitos dos idosos. Não seria mais a mãe otária que bancou o casamento. Seria Miriam Santos, defensora dos idosos, filantropa respeitada. Durante as próximas semanas, organizei tudo meticulosamente. Separei todos os comprovantes de transferências que fiz para eles ao longo dos anos,
Documentei cada empréstimo não pago, cada promessa quebrada. A Aparecida conseguiu informações detalhadas sobre as empresas fantasmas do Rafael. Descobrimos que ele sonegou mais de R$200 mil em impostos nos últimos 3 anos. E Patrícia não era apenas cúmplice, ela assinava documentos falsos como contadora terceirizada das empresas dele. Minha própria filha estava usando o conhecimento que aprendeu comigo para cometer crimes fiscais. Dr. Henrique me ajudou a organizar todo o dossiê. Miriam, com essas evidências eles não vão conseguir escapar. É só negação em série, uso de documentos falsos, empresa fantasma. Pode dar de 2 a 5 anos de cadeia para cada um. Enquanto isso, procurei outros profissionais aposentados que quisessem se juntar ao Instituto. Encontrei a psicóloga doutora Regina Silva, especialista em violência contra idosos, e o assistente social Marcelo Andrade, que trabalhou por anos com famílias em conflito. A violência patrimonial contra idosos é um dos crimes que mais cresce no Brasil e geralmente é cometido pelos próprios filhos. Seu caso é mais comum do que imagina. Isso me deu ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Defini que doaria 150 mil, todo o resto das minhas economias, para criar um instituto. Era muito dinheiro, mas eu preferi usar para ajudar pessoas do que continuar sendo explorada. O lançamento seria no mesmo dia que a Receita Federal receberia a denúncia. Coincidência? Claro que não. Queria que Patrícia visse nos jornais que sua mãe tinha se tornado uma pessoa respeitada exatamente quando ela perdesse tudo. O dia 15 de junho de 2024 foi planejado como o dia D da minha operação. Acordei às 5 da manhã, como nos velhos tempos de trabalho, e conferi todos os detalhes pela última vez. Às 8, Dr. Henrique protocolou na Receita Federal a denúncia completa contra Rafael e Patrícia. Foram 47 páginas de evidências, incluindo comprovantes bancários, contratos falsos, declarações de terceiros, um dossiê que levou 6 semanas para ser montado. Às 10 da manhã, oficializei a criação do Instituto Miriam Santos de Apoio a Idosos Vulneráveis, com a presença de 3 vereadores, do presidente da UAB local e da imprensa que eu havia convidado. Este instituto nasce da minha experiência pessoal, declarei aos jornalistas. Como idosa que já foi explorada financeiramente, sei exatamente do que essas pessoas precisam: orientação jurídica, apoio psicológico e, principalmente, dignidade. A repercussão foi imediata. O jornal Estado de Minas publicou uma matéria de meia página. Contadora aposentada cria instituto após ser explorada pela própria família. A TV Alterosa fez uma reportagem de 4 minutos no Jornal do Meio-Dia. Às 14 horas, meu celular tocou. Era a Patrícia, histérica. "Mãe, você enlouqueceu! Está falando da nossa família na televisão?" "Patrícia, estou falando da minha experiência como idosa explorada. Se você se identificou com a história, problema seu. Todo mundo vai saber que você está falando de nós. E você acha que eu me importo depois do vexame que passei no seu casamento?" Ela desligou na minha cara. 2 horas depois, Rafael me ligou. "Dona Miriam, a senhora precisa parar com isso. Está prejudicando nossa imagem." "Sua imagem? Rafael, você tem noção de que sua imagem já era? Aliás, espere receber uma visita especial nos próximos dias." "Que visita?" "Você vai descobrir em breve." E desliguei. A primeira fase da vingança estava completa. Eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabiam exatamente o que. Na segunda semana de julho, começaram as reportagens de acompanhamento sobre o Instituto. O programa MG Record fez uma matéria especial sobre violência patrimonial contra idosos, me entrevistando como especialista no assunto. A violência patrimonial é silenciosa e devastadora. O idoso se sente culpado por denunciar os próprios filhos. Nosso instituto oferece suporte para que essas pessoas recuperem sua dignidade e seus direitos. Patrícia me ligou novamente, mais nervosa ainda. "Mãe, você não está expondo para a cidade inteira. As amigas estão perguntando se é sobre nossa família." "E você está dizendo o quê?" "Que você enlouqueceu."
Interessante. Então você admite que me explorou financeiramente? Silêncio do outro lado da linha. Patrícia, se você não se explorou ninguém, por que está se sentindo exposta? Ela desligou novamente. Mas o grande finale estava chegando. Na manhã do dia 25 de julho, às 6h30 da manhã, a Receita Federal deflagrou a Operação Mesa Limpa. Eles sempre dão nomes dramáticos para essas operações. 12 auditores fiscais, acompanhados de 2 delegados da Polícia Federal, cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa de Rafael e no apartamento do casal. Eu soube da operação às 7 horas da manhã, quando a Aparecida me ligou. Miriam, deu certo. Eles estão pegando tudo. Computadores, documentos, pendrives. Encontraram muito mais do que esperávamos. Às 8h30, Rafael me ligou do celular, voz embargada. Dona Miriam, a Receita Federal está aqui em casa. Levaram todos os nossos documentos. A senhora sabe de alguma coisa? Rafael, eu sou uma contadora aposentada honesta. Por que eu saberia de alguma coisa sobre problemas com Receita Federal? A senhora fez alguma denúncia? Por que faria uma denúncia? Sobre quê? Não era mentira técnica. A denúncia foi anônima mesmo. Às 9 horas da manhã, Patrícia me ligou chorando. Mãe, eles levaram o meu computador, meus documentos de trabalho. Disseram que sou suspeita de falsificação de documentos. Você precisa me ajudar. Filha, se você não fez nada de errado, não tenho que se preocupar. Mãe, você sabe que eu assinei alguns documentos para o Rafael, mas eu não sabia que eram irregulares. Primeira mentira detectada. Nas evidências que coletamos, estava claro que ela sabia exatamente o que estava assinando. Filha, se você cometeu crimes, precisa assumir as consequências. Mãe, você não pode falar assim, sou sua filha. Patrícia, filho que rouba da mãe, deixa de ser filho. E desliguei. Às 10h30 da manhã, os jornais já noticiavam: Operação da Receita Federal investiga sonegação de R$200 mil em Belo Horizonte. O nome deles não foi divulgado por questões legais, mas toda a nossa rede social sabia exatamente quem eram investigados. Às 12 horas, quando o Jornal do Meio-Dia da TV Alterosa noticiou a operação, eles mencionaram que o Instituto Miriam Santos, criado recentemente para apoiar idosos vítimas de exploração familiar, parabeniza as autoridades pela agilidade na investigação de crimes fiscais. Foi minha deixa para dar a declaração final. Como cidadã e como defensora dos direitos dos idosos, fico feliz em saber que ninguém está acima da lei. Nem mesmo quando os criminosos são os nossos próprios filhos. Os resultados da operação foram devastadores para Rafael e Patrícia, mas transformadores para mim. Em agosto de 2024, a Receita Federal concluiu que Rafael sonegou R$287 mil em impostos ao longo de 4 anos, utilizando empresas fantasmas e documentos falsificados. Patrícia foi indiciada como coautora em 3 dos esquemas por assinar documentos contábeis que sabia serem falsos. O apartamento que eu ajudei a comprar foi bloqueado pela justiça para garantir o pagamento dos impostos devidos. O carro do Rafael foi apreendido. As contas bancárias congeladas. Mas as consequências sociais foram ainda piores para eles. Em Belo Horizonte, principalmente nos círculos sociais da Célia, todo mundo sabia quem eram os sonegadores. Rafael perdeu os poucos clientes que ainda tinha. Patrícia foi demitida da empresa de contabilidade onde trabalhava. Nenhum escritório contábil quer um funcionário indiciado por falsificação de documentos. Célia, que sempre se gabava do genro bem-sucedido, passou a evitar eventos sociais. Uma conhecida minha me contou que ela chegou a mudar de igreja, para não enfrentar os olhares de julgamento. Enquanto isso, minha vida tomava uma direção completamente diferente. O Instituto Miriam Santos começou a receber casos de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Em 3 meses, já tínhamos atendido 47 idosos vítimas de exploração familiar. A doutora Regina Silva, nossa psicóloga, me ensinou técnicas de atendimento e me ajudou a processar minha própria experiência. Miriam, você transformou sua dor em propósito. Isso é o que pessoas resilientes fazem. Comecei a dar palestras sobre direitos dos idosos em associações, empresas, universidades. Minha primeira palestra foi na FMG, para estudantes de serviço social.
Quando contei minha história pessoal, várias pessoas vieram me abraçar no final. Professora Miriam, minha avó passou exatamente pela mesma situação. A senhora poderia conversar com ela? Professora Miriam. Aos 62 anos, eu havia me tornado educadora. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais me convidou para participar de um grupo de trabalho sobre proteção patrimonial de idosos. O Ministério Público criou um canal direto comigo para denúncias de exploração familiar. Em setembro, recebi o título de cidadã benemérita da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na cerimônia, disse: agradeço esta honra, mas quero deixar claro, não sou heroína. Sou apenas uma mãe que aprendeu a se valorizar. Enquanto eu subia na vida, Patrícia e Rafael desciam cada vez mais. Em outubro, eles foram despejados do apartamento por não conseguirem pagar o aluguel, depois que perderam o apartamento próprio. Foram morar na casa da Cédia, que agora tinha que sustentar o casal de criminosos que ela tanto elogiava. A ironia era deliciosa. A mulher que sempre me menosprezou, agora carregava o fardo financeiro que eu carreguei por anos. Em novembro, recebi uma ligação inesperada. Era minha cunhada Rosa, irmã da Patrícia. Miriam, a Patrícia está passando muito mal. Ela chora todos os dias, não consegue arrumar emprego. O Rafael está com depressão. Você não acha que já foi longe demais? Rosa, eu não fiz nada além de criar um instituto para ajudar idosos e permitir que a justiça seguisse seu curso. Se eles estão sofrendo as consequências de seus próprios atos, não tenho nada a ver com isso. Mas ela é sua filha. Rosa, filho que explora e humilha a mãe publicamente, deixa de ser filho. Ela fez sua escolha. A verdade é que eu não sentia nem prazer, nem pena com o sofrimento deles. Sentia alívio. Alívio de finalmente estar livre de pessoas que só me viam como fonte de dinheiro. O instituto crescia a cada semana. Já tínhamos uma equipe de 8 voluntários especialistas e havíamos ajudado mais de 80 famílias. A prefeitura nos cedeu uma sede própria no centro da cidade. Em dezembro de 2024, fui convidada para participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, como especialista em proteção aos direitos de idosos. Era transmissão nacional para todo o Brasil. Durante a entrevista, Fátima perguntou: Miriam, sua história pessoal foi o que motivou a criação do Instituto? Sim, Fátima. Aos 62 anos, descobri que estava sendo explorada pela minha própria filha. Gastei R$80 mil no casamento dela e fui humilhada publicamente no dia da festa. Mas em vez de me vitimizar, decidi usar minha experiência profissional para ajudar outros idosos na mesma situação. E como está sua relação com sua filha hoje? Não temos relação, Fátima. E eu estou em paz com isso. Às vezes, proteger nossa dignidade significa abrir mão de pessoas tóxicas, mesmo que essas pessoas sejam da família. A entrevista repercutiu nacionalmente. Recebi centenas de mensagens de idosos de todo o Brasil contando histórias similares. Mas a vingança final ainda estava por vir. Em janeiro de 2025, exatamente 10 meses após o casamento que mudou minha vida, o Instituto Miriam Santos foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Éramos oficialmente uma OCIP federal. O reconhecimento veio acompanhado de um convênio de R$500 mil anuais para expandir nosso trabalho para todo o estado de Minas Gerais. Em menos de um ano, eu havia criado uma organização mais próspera do que qualquer empresa que Rafael tentou montar. A cerimônia de certificação foi na sede do Ministério da Justiça, em Brasília. Estava presente o ministro, 3 secretários nacionais e representantes de outras OCIPs do país. O Instituto Miriam Santos representa um marco na proteção aos direitos dos idosos no Brasil, declarou o ministro.
Em apenas 8 meses de funcionamento, já atenderam mais de 200 casos e recuperaram quase R$ 2 milhões em patrimônio indevidamente apropriado por familiares. R$ 2 milhões. Eu havia ajudado outros idosos a recuperar 25 vezes mais dinheiro do que perdi com Patrícia. Após a cerimônia, uma jornalista da Globo me entrevistou. Dona Miriam, a senhora se tornou referência nacional em proteção aos idosos. Como se sente? Me sinto útil pela primeira vez em anos. Durante décadas, meu valor foi medido pelo dinheiro que eu podia dar aos outros. Hoje, meu valor está no conhecimento que posso compartilhar e nas vidas que posso transformar. E sua filha, ela já entrou em contato? Não, e espero que não entre. Construí uma vida nova com pessoas que me respeitam pelo que sou, não pelo que posso dar. Não há espaço para quem me via apenas como ATM ambulante. Voltei para Belo Horizonte no voo da noite, olhando pela janela as luzes da cidade onde nasci e me criei. Aos 63 anos, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. O instituto agora funcionava em uma sede de 300 metros quadrados, com sala de atendimento psicológico, consultório jurídico, auditório para palestras e até um pequeno café onde os idosos podiam conversar e fazer novos amigos. Criamos 3 programas principais: SOS Idoso, linha direta para denúncias de exploração, rede de proteção, grupo de apoio para idosos vítimas de violência familiar e Educação Financeira 60+, curso para ensinar idosos a protegerem seu patrimônio. O programa de educação financeira estava sempre lotado. Pessoas de 60 a 85 anos aprendendo a usar internet banking, a identificar golpes, a fazer contratos seguros. Era emocionante ver senhoras da minha idade descobrindo sua independência. Uma das nossas alunas, Dona Conceição, de 78 anos, me procurou após um curso. Professora Miriam, meu filho queria que eu vendesse minha casa para investir numa empresa dele. Depois do seu curso, eu percebi que era golpe. Obrigada por me salvar. Histórias como essa aconteciam toda semana. Eu estava literalmente salvando famílias inteiras. Em março de 2025, fui convidada para ser palestrante principal no Congresso Brasileiro de Gerontologia em São Paulo. Minha palestra, Da Vítima à Defensora, Como Transformar Dor em Propósito, teve plateia de pé. Após a palestra, uma senhora de uns 70 anos me abordou. Miriam, minha história é igualzinha à sua. Gastei R$120 mil com netos que nem me visitam mais. Posso conversar com você? Conversei por 2 horas com Dona Marlene. Ela voltou para Goiânia decidida a criar um núcleo do Instituto em sua cidade. Era assim que o nosso trabalho crescia. Um idoso transformado transformava outros idosos. Em abril, recebemos uma doação surpreendente, R$100 mil de um empresário de São Paulo que soube da nossa história na televisão. Dr. João, perguntei por telefone, por que essa doação generosa? Professora Miriam, minha mãe foi explorada por meu irmão durante anos. Ela morreu sem nunca ter a coragem de denunciar. Vocês estão fazendo o trabalho que eu gostaria de ter feito por ela. Investimos a doação na criação de um aplicativo, Proteção 60+. O app permitia que idosos registrassem empréstimos familiares, gravassem conversas suspeitas, quando legal, e tivessem acesso direto à nossa equipe jurídica. O aplicativo foi baixado 50 mil vezes no primeiro mês. Mas o momento mais emocionante do ano aconteceu em maio, durante uma palestra na Universidade Católica de Belo Horizonte. Estava falando sobre sinais de exploração familiar quando uma aluna levantou a mão. Professora, como a senhora conseguiu perdoar a sua filha? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Querida, eu não perdoei. E sabe por quê? Porque perdão exige arrependimento do outro lado. Minha filha nunca se arrependeu, nunca pediu desculpas, nunca reconheceu que me explorou. Ela apenas ficou brava por ter sido descoberta. A plateia ficou em silêncio total. O que eu fiz foi me libertar. Liberdade é diferente de perdão. Liberdade é você entender que não precisa carregar o peso das escolhas erradas de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seus filhos.
Ao final da palestra, a mesma aluna me procurou. Professora, obrigada por essa resposta. Minha avó se culpa por não conseguir perdoar o meu tio que roubou a herança dela. Vou contar para ela que liberdade é diferente de perdão. Saí daquela universidade com a certeza de que minha missão ia muito além de ajudar idosos. Eu estava mudando a forma como as pessoas pensavam sobre família, sobre limites, sobre dignidade. Hoje, em agosto de 2025, posso dizer que vivo a vida mais plena e significativa que já tive. O Instituto Miriam Santos já atendeu mais de 800 famílias, recuperou mais de 8 milhões de reais em patrimônio roubado de idosos e tem núcleos em 12 cidades de Minas Gerais. Sou consultora do Ministério da Justiça, professora convidada de 3 universidades e referência nacional em proteção aos direitos dos idosos. Aos 63 anos, descobri uma vocação que não sabia que tinha. Mais importante, descobri meu próprio valor. Durante décadas, minha autoestima dependia de agradar minha filha, de ser a mãe generosa, que nunca negava nada. Hoje, minha autoestima vem do bem que faço para pessoas que realmente precisam e valorizam minha ajuda. Patrícia e Rafael? Bem, soube por terceiros que eles se mudaram para o interior, onde Rafael trabalha como vendedor numa loja de materiais de construção e Patrícia faz faxina em casas de família. Estão pagando suas dívidas com a Receita Federal em 180 parcelas. Não sinto pena nem prazer com a situação deles. Sinto indiferença. E essa indiferença é libertadora. Algumas pessoas me perguntam se não tenho saudade da minha filha. A resposta é não. Tenho saudade da filha que pensei ter criado, mas essa pessoa nunca existiu de verdade. A Patrícia real sempre foi egoísta, manipuladora e interesseira. Eu que me recusei a ver. Para vocês que estão assistindo e se identificaram com minha história, deixo algumas reflexões importantes. Primeiro, nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, quando muita gente pensa que a vida acabou, eu descobri minha verdadeira vocação. Segundo, família não é quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. Às vezes, nossa verdadeira família são os amigos que escolhemos. Terceiro, não confundam generosidade com obrigação. Você não tem obrigação de sustentar filhos adultos preguiçosos ou de financiar sonhos que não são seus. Quarto, documentem tudo. Se vocês emprestam dinheiro para familiares, façam contratos, guardem comprovantes. A ingenuidade pode sair muito cara. E por último, nunca deixem ninguém diminuir vocês, nem mesmo seus próprios filhos. Vocês merecem respeito, consideração e gratidão. Se não estão recebendo isso, está na hora de repensar essas relações. Se vocês gostaram da minha história e querem conhecer mais casos reais de pessoas que transformaram dor em propósito, se inscrevam no canal Vó Conta Tudo. Aqui vocês encontram histórias verdadeiras de superação, vingança inteligente e recomeços inspiradores. Deixem nos comentários. Vocês já passaram por exploração familiar? Como reagiram? Querem compartilhar suas histórias? E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Na próxima semana, vou contar a história de seu Antônio, de 68 anos, que descobriu que a nora estava vendendo seus remédios para comprar cosméticos. A vingança dele foi épica. Valeu demais por assistirem até o final. Vocês são o motivo pelo qual eu continuo contando essas histórias. Até a próxima!